Olá! Muitos se perguntam se nós, Guarani Kaiowá, mantemos a nossa cultura. Como nós sabemos, a cada ano que passa, a nossa cultura está morrendo aos poucos. E a nossa língua materna está desaparecendo das nossas aldeias. E é isso que nós vamos ver hoje. O tema de hoje é a importância da cultura Guarani Kaiowá. Olá, eu sou o Caio, seja muito bem-vindo. Como nós sabemos, existem muitas nações indígenas, umas diferentes das outras. Os Guarani Kaiowá têm costumes diferentes uns dos outros também. No passado, existiam muitas matas. Os Guarani Kaiowá viviam de caça e pesca. Os Kaiowá é conhecido como o povo da floresta. Com a chegada do desmatamento, os Guarani Kaiowá foram acuados para dentro de uma reserva. Lá, os Guarani Kaiowá mantinham ainda a sua cultura, como a dança, como a reza, como o batismo do milho, batismos de criança, Semana Santa. Eles mantinham essa cultura. O Guarani Kaiowá tem suas casas de rezas diferentes uns dos outros também. O Kaiowá tem uma casa diferente. O Guarani também tem uma casa diferente. Suas músicas tradicionais também é diferente. O seu instrumento de batismo, como o baracá, também é diferente do Guarani. Quando existiam matas, existiam muitas plantas medicinais que só os caciques conseguem denominá-lo para cada situação, como por exemplo diarreia, vômito, entre outros, que só os caciques conseguiam denominar essas plantas medicinais. Com a chegada da tecnologia, muitos jovens começaram a desinteressar-se da cultura. Seus costumes também foram deixados de lado com a chegada das outras culturas, vinda de fora da aldeia. Passados alguns séculos, os Guarani Kaiowá começaram a retomar o seu costume, a sua língua materna começaram a trazer de volta, e as escolas começaram a colocar o ensino da língua, como por exemplo a língua Guarani, que envolve a cultura Guarani Kaiowá também nessa disciplina. Então eu vou deixar algumas entrevistas com a professora Edna, que vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu sou Edna Silva de Souza, Guarani Nhandeva. Meu nome de batismo é Cunhã Apucarenduí. Nasci na aldeia Jaguapiru, reserva indígena de Dourados, uma comunidade indígena que vive pressionado por duas cidades, Dourados e Itaporã. E com essa aproximação das duas cidades, a cultura Guarani Kaiowá, a cultura Nhandeva e agora também a cultura Terendo tem sofrido um impacto muito grande nas práticas tradicionais. E com isso, com a aproximação da sociedade não indígena, tem transformado o modo de pensar das novas gerações que estão surgindo. E com isso, a desvalorização da cultura de cada povo. E a cultura Guarani Kaiowá é muito importante para a afirmação da identidade de cada pessoa. Porque se a pessoa não tem o domínio da língua e o conhecimento tradicional da sua cultura, a influência da cultura do outro domina, sobressai sobre a sua própria cultura. E isso tem trazido um impacto grande na comunidade indígena. O seu modo de viver sofreu transformação e a dependência econômica da sociedade envolvente e deixado as práticas tradicionais da cultura, do plantio, das danças, das rezas pelos jovens. Existe sim a crença indígena, mas são grupos isolados, pequenos grupos até de jovens que ainda praticam a cultura. Mas são grupos pequenos de rezadores que ainda tentam salvar a cultura, a prática da cultura aqui na reserva indígena de Dourados. O Guarani Kaiowá, principalmente o Kaiowá, tem sofrido muito nessa questão, porque é o povo ainda que mais resiste
na permanência da sua cultura, na permanência da crença, da sua dança, é o grupo Kaiowá. Ele é resistente, ele sofre com isso, não tem mais os seus territórios para perambular, eles não têm mais espaço para a prática das suas agriculturas, porque nós vivemos num espaço de 3.500 hectares, onde vive mais ou menos 18 mil pessoas, e onde as famílias não têm mais espaço para plantar seus plantios, né? A sua produção de alimento, não tem mais espaço. E tudo isso faz com que a comunidade procure um outro modo de viver da melhor forma possível, né? Mas o Guarani Kaiowá é o que mais resiste com essa interferência da cultura do outro, como os Nhanderu, né? Que hoje eu vejo os Nhanderu como se fosse um oásis nesse mundo de exploração, nesse mundo de discriminação. Eles ainda permanecem na cultura, naquela ilha, nesse entremeio desse mundo que hoje se apresenta para o povo Guarani Kaiowá. Eles ainda se sentem fortalecidos através do canto, através da dança e das práticas tradicionais que ainda permanecem vivos dentro deles. E eles fazem um chamamento para os jovens, para retornar para essa prática, para fortalecer a sua identidade, para que o povo não desapareça, para que o povo consiga se fortalecer através da língua, das práticas tradicionais, da dança e da reza tradicional. Como vocês podem ter visto aí, a entrevista da professora Edna, filha de Marçal de Souza, Tupaim, quanto é importante manter nossa cultura Guarani Kaiowá. Ela serve como uma identidade nossa, né? Agora nós vamos ver a professora Marilete da Silva, filha de Alcindo da Silva. O seu Alcindo da Silva foi um dos representantes da aldeia de Dourados, né? Meu nome é Marilete da Silva, sou professora, trabalho na Escola Ramon Martim, sou funcionário público da Prefeitura de Dourado, sou da etnia Kaiowá. A minha infância, quando eu era criança, né, nós brincávamos muito na nossa cultura, né, livremente, e a gente criava a nossa própria brincadeira, brincando de boneca, né, que boneca de sabugo, os meninos brincando com os bichinhos das frutinhas, como manga, laranja, limão e outras coisas que existia. A nossa brincadeira era saudável naquela época e a gente vivia feliz junto com nossos pais, nossos primos e os parentes que moravam ao redor da nossa casa. Regra para as crianças, regra para os adultos, né? A regra das crianças era a gente não escutar a conversa dos mais velhos, né? E a regra também para a gente não fazer coisa errada, né? Que as crianças não podiam fazer, né? Nós ajudava assim, por exemplo, plantava semente de milho, de amendoim, plantava batata, plantava bacucu, plantava cana, né? Então a gente plantava, ajudava os nossos pais, né? Então essa era ajudava os pais naquela época, né? Então a nossa vida era assim. Como você pode ter visto, a infância da professora Marilete e o que foi passado para ela, que veio de geração em geração, hoje já não é mais passado na nova geração. Agora nós vamos ouvir um pouco o que a Nhandessa Teresa tem a falar pra gente. Xerera, Unhani Guacapoturor, Xerera Caraí Teresa,
ore quera Guarani Mungarai, para Motuxava na UPA, ore. Sem Amitá Mungarai, e Maguarecha Retadia e Mungarai. Ficou Porangua, Nhanderu, Iranderu Pico. Entonces, per piedi pomatera, kiwa ema pojero viava e uerua e mita mungaraiana. Ore katogere ko imarete ngajeu superquera. Guarani querape itacarai. Entonces, seja e superquerape mungaraiana mita. Anyeite terpi pejero viana, boraheire. Borahei me kunyanebo, nyanebo tuxa. Bora hei me kunyane moingo. Te kota we nyande. Nyambo tuisha we kunyane nyane bora hei. Jara hangwa. Te nonde we kote upe nyane bora hei. Yaje urea nyande rupe. Nyande ruwa supe yaje urea. Te sainane. Te kopona. Nyane mitungo hopona hangwa kuli. Upe a causa. Ba sepa konga. Dai apona viavati, nai apona hapo pora imandio. Ko ano ua ba epo jahan, ba essa po jahan. Como vocês podem ter visto aí, na entrevista da Nhandecia Teresa, o quanto é importante o batismo. E como também percebemos que o cântico é muito importante para a nossa cultura. Mas enfim, galera, revisando tudo, fazendo a conclusão, quanto é importante a nossa cultura. A cada ano que passa, muitas coisas estão acontecendo. E se desaparecer os Nhanderu, Nhandeçã, entre outros caciques, não sabemos como é que vai ser o nosso mundo. Sem a língua, sem as tradições, sem a cultura. Como a professora Edna disse, o quanto é importante nós ser indígenas. Valorizar a cultura, a língua, as tradições, os nossos caciques. Poucas pessoas dizem: eu sou indígena, pois a maioria não quer ser mais indígena. E a infância também de muitas pessoas que eram da cultura, que viveram saudável, brincaram, obedeciam regras, já não existe mais. O batismo também está acabando. Os nossos caciques originais, verdadeiros, estão sumindo aos poucos. É muito triste isso, mas é a realidade. Então, é apenas uma reflexão nossa. Mantenha viva a nossa cultura, porque nunca se sabe o dia de amanhã. E como a própria Dona Teresa disse, o ano que vem não sabemos como é que vai ser. Pois eu sempre falo para mim mesmo, hoje eu posso estar aqui, amanhã quem sabe. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todos. Obrigado por curtir esse vídeo. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pelo acesso. Obrigado aos patrocinadores desse vídeo. A Prefeitura Municipal de Dourados, a Secretaria Municipal de Cultura, Lei Aldir Blanc, obrigados pelo patrocínio, e o principal de todos, o canal Caio Gás, que se dispôs a produzir esse vídeo que é importante para a nossa cultura. Obrigado a todos e falou!